Abril Fantasma. No canal Conta um Conto. Você não vai dormir. Não dessa vez. Eu não sei por que essas pessoas querem saber sobre mim. Por que não vêm passar uns dias aqui na minha estalagem? Eu estou aqui todos os dias, de braços abertos para receberem. Mas diga, o que você quer saber? Meu nome? Eu não vou falar meu nome, mas podem me chamar de Eliodoro Barrabás. O velho Barrabás da estalagem. As crianças costumavam brincar com meu nome. Não brincam mais. Quem? O meu cachorro? É um bom cachorro. Azatot é um companheiro. Principalmente depois que o Ricardo se foi. O problema é que às vezes aparecem algumas pessoas querendo cultuá-lo. Eu não sei o que esses jovens de hoje em dia têm na cabeça. Quieto, Azatot! As coisas ficaram difíceis ultimamente. Eu tive um hóspede. Ficou aqui durante alguns dias. Era uma boa pessoa. Só não falava muito. Uma pena ele ter ido embora sem pagar a conta. E agora aparece você, um jovem jornalista, querendo uma entrevista comigo? Eu me sinto lisonjeado. Sente-se aí perto da lareira. Eu vou preparar um café para nós. Você, por acaso, gosta de histórias? Tenho certeza que seremos bons amigos. Conta um Conto apresenta Relatos Fantasmas. A minha cachorra tem uma mania muito feia de arranhar a porta do quarto no meio da noite. Um dia ela não parava com essa mania terrível. Depois de chamá-la umas 5 vezes, joguei um travesseiro na porta para fazer ela parar. Foi aí que ela latiu. Do meu lado. Ela estava do meu lado, ao lado da cama, o tempo todo. Quando eu era pequeno, toda noite, quando as luzes eram apagadas e eu ia dormir, 2 vultos desciam do teto, na entrada do quarto. Andavam calmamente até a minha cama, e cada um ficava de um lado da minha cabeceira. Os 2, me olhando. Eu cobri a cabeça com o cobertor, até que um dia tive coragem de contar para minha mãe. Ela colocou um abajur e me disse para rezar e pedir para eles ir embora. Até hoje durmo com o abajur aceso. Meu pai morreu há muitos anos. Eu tinha então 10 e meu irmão 12. Dormíamos num beliche no quarto, ele na cama de cima e eu na de baixo. Numa noite acordei no meio da madrugada, com alguém fazendo cafuné na minha cabeça. Achei que era o meu irmão. Voltei a dormir. Voltou o cafuné. Levantei da cama e briguei com ele, que roncava tranquilamente. Voltei a deitar e o cafuné veio pela 3ª vez. Nunca rezei tanto na minha vida. Rezei até raiar o sol. Eu tinha uns 8, 9 anos. Minha mãe trabalhava à noite e a gente dormia junto numa cama de casal. Um dia senti uma presença.
estranha. Eu estava com os olhos fechados e quando abri, vi uma mão em volta da cama. Aliás, algumas. As mãos eram de sangue, osso e pele penduradas. E elas tentavam subir pela cama. Virei e tinha uma sombra branca deitada comigo. Uma sombra. Não era minha mãe, era... Eu consegui, depois de muito tempo, levantar e correr para o quarto da minha avó. Ela não teve coragem de voltar comigo. Minha avó morou com a minha família nos últimos meses de vida. Ela faleceu no sofá da nossa casa, em um domingo à noite. Na semana seguinte, comecei a ver alguém de branco passando pela casa sempre que eu ia escovar os dentes. Eu parava, ia atrás e nunca era ninguém. Já a minha irmã via formas físicas. Foi terror por muito tempo. Até que eu e minha irmã não conseguíamos mais dormir nos nossos quartos com medo. Minha mãe rezou um Pai Nosso, queimou o sofá no quintal e nós nunca mais vimos nada. Eu tinha uns 5 ou 6 anos. Estava dormindo e acordei com um barulho no meu quarto. Quando abri os olhos, tinha um homem parado na minha frente, com uma barba castanha, bem grande, comprida, cabelo escuro e roupa preta. Fiquei olhando para ele com medo e me afastei na cama para o lado da parede. Senti a cama de solteiro afundar do meu lado e comecei a chorar. Olhei de novo e ele tinha sumido, mas ainda parecia ter alguém deitado do meu lado. Eu pedi para ir embora porque estava com medo e a cama voltou ao normal. Bem, eu chorei até dormir e lembro do rosto desse homem até hoje. Eu nunca conheci ninguém assim e meus pais também não. Eu trabalhei em um edifício antigo, construído em 1929, no centro da cidade. A sala ficou fechada por pelo menos 20 anos, antes de nos mudarmos, porque o último dono matou a esposa e se matou depois. Depois que a gente mudou para lá, todo dia, quase que exatamente ao 12:08, a campainha toca e nunca tem ninguém. Já olhamos nas câmeras e realmente não tem ninguém. Outro dia eu fiquei sozinho no escritório no final da tarde. Apaguei todas as luzes, fechei as janelas e ativei o alarme. Quando me viro para fechar a porta, a luz da cozinha estava acesa. Uma que eu havia acabado de apagar. Outra vez cheguei de manhã e a luz da sala também apagou sozinha. Escutei até o barulho do interruptor. Tique. A gota d'água foi quando vi meu rosto e o de mais alguém atrás de mim, refletido na tela do computador. Não tinha ninguém no escritório. Ninguém. Só eu. Resolvi falar essas coisas com a esposa do zelador, que morava no prédio havia muitos anos. Ela me disse que, bem, naquela época em que eu estive lá, estava até tranquilo, mas que acontecia muita coisa estranha. E que, naquela época em que nós conversamos, ela até conseguia pegar o elevador sozinha. Eu ri de nervoso. Minha mãe reclamava que tinha muitos pesadelos, mas não dizia o que sonhava. Um dia fomos às compras e eu sugeri que ela esperasse na praça de alimentação.
enquanto eu buscava nossa comida no restaurante. Quando voltei, a primeira coisa que fiz foi perguntar se estava tudo bem, pois ela estava com uma aparência muito estranha. Minha mãe me respondeu que sim, que estava bem. Finalizamos nosso almoço e fomos para a escada. Ao virar para conversar com minha mãe, quase tive um infarto ao ver um homem com roupas do século passado, segurando em um dos ombros dela e olhando para mim com muita raiva. Na hora ela percebeu a minha cara de choque e perguntou gritando: Por que você tá assim? Eu contei o que tinha visto. Ela começou a chorar e disse: Você acabou de descrever o homem que tenta me matar todos os dias nos meus pesadelos. Esse foi de arrepiar. Puxa vida. Quando eu tinha 15 anos e um dia resolvi assistir uma série, até de madrugada com a minha irmã. No meio da noite, minha irmã dormiu e eu comecei a ver o mouse do computador se mexer sozinho. Sabe, o aparelhinho, o mouse, estava dançando, sozinho. Chamei a minha mãe. Ela disse que era um rato que poderia estar puxando o fio lá de baixo e mandou eu dormir. E ela foi deitar. Do nada, eu juro que vi uma figura bem obscura, soturna, que não tinha rosto ou aparência humana, atrás da estante, e aquilo olhava para mim e apontava. Eu fiquei com muito medo. Eu lembro que eu falava: Quem é você? Quem é você? Eu não quero você na minha casa. Ninguém te quer aqui, sai daqui. O negócio saiu de lá. Mas eu ouvi ele bater no armarinho. Ele meio que passou por dentro do armarinho, que começou a balançar, e a porta bateu, fazendo o maior estrondo. Certa vez, minha esposa e mais um casal de amigos estávamos comendo pizza na nossa casa. Um amigo que era bem espiritual começou a se sentir mal na cozinha e disse que iria até o nosso quarto. Sim, fazer uma oração. Esse bendito começou a se balançar para frente e para trás. E de repente ele começou a dar uma risadinha. Que arrepiou até os cabelos dos braços. Eu e a minha colega corremos para a sala, nos borrando de medo. Minha esposa foi até lá e depois voltou dizendo que ele queria falar comigo. Foi pro quarto, já sem nenhuma cor no rosto. Ele parou na minha frente, os olhos fechados, meio revirados, fez uns grunhidos e disse: Essa é a minha casa. Depois ele se ajoelhou, mandou chamar minha esposa, beijou os pés dela, passou a mão na barriga dela e fez um gesto de ninar. Quando ele abaixou novamente, o celular tocou bem alto e ele saiu do transe. Cerca de um mês depois, minha esposa descobriu que estava grávida. Talvez isso explique o gesto de ninar. Meu sogro tinha morrido há 8 meses. Talvez isso explique o Essa é minha casa. Até hoje eu morro de medo. Há 4 anos acordei de madrugada e tinha uma mulher vestida de preto ao lado da minha cama. Eu me sentei vagarosamente e ela começou a me acusar de ter feito coisas que eu não tinha feito. Aparentemente havia roubado alguém dela. Tentei argumentar que
não tinha feito nada daquilo. E ela disse que não se tratava daquilo, mas de outra coisa e outra pessoa. Que eu não passava de um sonso que fazia conta que não sabia. Eu não sei o que passou pela minha cabeça de argumentar com o fantasma. Depois resolvi ignorar e tentar voltar a dormir. Eis que ela teve a brilhante ideia de começar a me puxar para fora da cama, puxando os meus pés para fora da cama, dando socos no meu corpo. A coisa foi tão real que no dia seguinte eu estava todo dolorido, principalmente o tornozelo. Ela sumiu do nada e eu não consegui voltar a dormir durante muito tempo. Certa vez eu fui brincar com aquele tabuleiro de Ouija com uma amiga no meu quarto. Eu tentei acender velas e, por incrível que pareça, elas não acendiam. Não importava quanto tempo eu encostava o palito de fósforo nela, a vela simplesmente não acendia. Depois de um tempo consegui acender finalmente. Desliguei as luzes e fechei as janelas. Do nada, a mãe da minha amiga liga perguntando se está tudo bem com ela, porque bateu uma preocupação. Depois da minha amiga conversar com a mãe, começamos a brincar com o tabuleiro, mas infelizmente não aconteceu nada. Apenas o fogo das velas se mexeu de forma estranha. Tempos depois, já estava de noite e a minha amiga já tinha ido para a casa dela, mas eu sentia aquela sensação de estar sendo observado. Depois de um tempo, ignorei tudo isso e resolvi dormir. Sonhei que estava sendo perseguido por um bicho assustador, com umas garras enormes. E quando consegui acordar, vi que minhas pernas estavam todas arranhadas. Conclusão: eu não consegui dormir mais. Eu joguei o tabuleiro fora e dormi abraçado com minha mãe por 2 semanas. Muito bem. Ai. É melhor parar por aqui. Caso contrário, você vai se borrar todo aí, ao lado da lareira. Eu estou vendo a sua cara. Bom, pelo jeito ficou tarde o bastante para você ir embora. Eu não vou permitir que você pegue a estrada nessa escuridão. Venha comigo. Eu vou te arrumar um quarto. Eu tenho a impressão que é o começo de uma bela amizade.